nosso Deus, no Salmo 66. Aclamem a Deus todas as terras, cantem louvores à glória do seu nome, deem glória ao seu louvor. Digam isto a Deus, que tremendos são os teus feitos. Pela grandeza do teu poder, a ti se mostram submissos os teus inimigos. Toda a terra se prostra diante de ti e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham e vejam as obras de Deus, tremendos feitos para com os filhos dos homens. Nós estamos mais uma vez reunidos nesta noite para falarmos desses tremendos feitos que Deus tem realizado para com o seu povo, que Ele tem realizado no mundo, e que possamos ser a voz que leva a palavra do Senhor de transformação a todos aqueles que podem ouvir. Nosso Deus, louvamos ao teu santo nome por estarmos reunidos como teu povo, louvando e agradecendo ao teu santo nome, e louvamos pelos grandes feitos realizados em nossas vidas, Pai, pela saúde, pela proteção. Louvamos por este lugar que o Senhor permitiu que esta comunidade construísse para que pudéssemos nos reunir em louvor ao teu nome. E obrigado porque temos visto, Deus, tão grandes bênçãos realizadas na vida de cada um que está aqui presente. Clamamos para que o Senhor continue a nos abençoar, continue a encher-nos da tua graça, e nesta noite o Senhor esteja aceitando em teu santo trono o nosso louvor. O Senhor receba, Deus, como aroma suave e agradável, e que o Senhor enche os nossos corações da tua palavra, para que sejamos transformados diariamente conforme a tua imagem e semelhança. Nós somos gratos por tudo. Esteja conosco nesta noite, abençoando aqueles que estão por chegar, abençoando os nossos irmãos que não puderam vir, tu sabes o motivo, e vem, Deus, visitar cada um para suprir as suas necessidades conforme a tua vontade. Esteja conosco, nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Possamos neste momento louvar ao nosso Deus e anunciar os grandes feitos que Ele tem feito por nós. Vamos louvar e agradecer ao seu nome. Graça e paz, vamos ficar em pé para louvar o nome do Senhor. Aclame ao Senhor toda a terra. O projetor está com frio, aí ele simplesmente apagou aqui e está acendendo. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Podemos
Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei que sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Nosso Deus, que nós adoramos aqui, que Ele possa realmente estar reinando em nossos corações, tomando conta dos nossos pensamentos, das nossas vidas, todos os nossos atos, né, sejam regidos pelo Senhor, pelo nosso Rei. Reina em mim. Reina em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor.
Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus. Vamos abrir as nossas Bíblias lá no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Mateus 28. Vamos lá para o versículo 16. Mateus 28, versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. Ou bem melhor. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Acaba aí? Não. Ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Pregação do Evangelho é isso aqui. Fazer discípulos é isso que Jesus mandou. Não é só batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas é ensinar a guardar todas as coisas. E como é que a gente ensina? Pregando a palavra. Não tem segredo. É simples, né? E é por isso que neste momento eu vou convidar o irmão Igor para fazer uma oração especificamente pelo pastor Judson Marco, que faz parte lá do Sal da Terra, ou é Sal Início, agora eu não lembro. Sal da Terra mesmo, né? Ele, junto com outros pastores da região do Sertão, inclusive o Sertão Paraibano, tem um projeto muito interessante, que é Missões do Sertão, fazer Missões do Sertão, Escola de Missões do Sertão, onde várias igrejas, inclusive a igreja, ex-igreja é estranho, né? Falar ex-igreja, mas a igreja da qual a minha esposa era membro, lá em Souza, Paraíba, né? Então eles vão visitando as cidades do interior do Rio Grande do Norte e vão pregando o Evangelho, buscando fazer discípulos e ensinar aquilo que Jesus ordenou. Então que Igor possa lembrar do pastor Judson e da sua obra, para que Deus possa abençoá-lo e pessoas de fato possam estar sendo alcançadas pela pregação do Evangelho. E logo após a pregação, nós vamos louvar mais a esse Deus que salva e transforma vidas. Oremos. Senhor, te agradecemos por essa noite que o Senhor nos traz da tua casa, por esse tempo que temos aqui, junto com os irmãos, de adoração ao teu nome, também de leitura da palavra, Pai, e de pregação que teremos. Te agradecemos por esta comunidade aqui e porque a tua palavra tem sido pregada e tem transformado nossos corações, Senhor. Te peço nessa noite, Senhor, pelos missionários, pelos pastores, homens, também as mulheres que estão servindo ao Senhor no sertão do nosso estado, no sertão da Paraíba, especialmente lembramos nessa noite, Senhor, do pastor Judson, do seu projeto ali. Pedimos, Pai, que o Senhor venha dar sabedoria a ele, dar sustento na sua obra e que ele possa continuar servindo o Senhor ali, com coragem, Senhor, com ousadia, também com criatividade, que ele tem bastante, mas que o Senhor venha sempre dar a ele sabedoria na condução da tua obra ali e desse projeto também, que almas sejam salvas no interior do nosso estado, nessas cidades, Pai, e também aqui, Pai, que pedimos por salvação nesse bairro, que pessoas possam ouvir a tua palavra, possam ser tocadas pelo Santo Espírito, Senhor, e venham se converter. E pedimos por isso, também pela continuidade desse culto, Pai, esteja conosco neste tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Graça e paz, irmãos. Boa noite. Pegando o gancho do irmão Ciro, falando sobre missão, ordem do Senhor, mandamento do Senhor de ir pregar o Evangelho em todo lugar, eu só queria lembrar que essa ordem continua para todos nós, não foi só para aqueles discípulos daquela época, né, os 12 discípulos, mas que a começar em mim, em cada um de nós, que nós sejamos realmente discípulos de Cristo, pregando a palavra em todo lugar, né? E não só de repente a gente acha que ser missionário é só ir lá em outro país, né, e pregar o evangelho para outras pessoas, ou talvez, não sei, ir, mas também a gente pode orar, contribuir e ser missionário aqui na nossa comunidade, né, e principalmente assim no nosso bairro, na nossa vizinhança. Então, eu só queria que nós possamos ter realmente esse desejo ardente de ser discípulo de Jesus e obedecer a ordem que Ele deixou para cada um de nós. E eu só queria colocar um vídeo, vamos ver se as meninas conseguem. Não que esse vídeo seja um vídeo só para nos motivar, porque realmente quem tem que nos motivar é o Espírito Santo de Deus, e que, por amor a Cristo, que possamos ser realmente discípulos e nos sentir motivados por isso, porque afinal de contas nós somos salvos pela graça de Deus e somos salvos para servir também. Enquanto elas tentam ver o vídeo, eu vou orar por nós, porque a cada um de nós precisamos ter esse desejo ardente no nosso coração de servir, de ser sal e luz dessa terra, e a começar em mim, que realmente eu possa ter esse desejo de pregar o evangelho, de fazer a diferença no meio do meu povo, né, no meio do bairro da gente, no meio aqui nessa igreja, servir uns aos outros também. E eu vou orar, e gostaria que os irmãos também, né, em atitude, orassem, cada um lembrasse de você mesmo, de como nós o que podemos fazer para falar de Jesus Cristo para outra pessoa, na escola, na universidade, no trabalho, não sei, aonde a gente, no ônibus, numa palavra, em algum momento que a gente for fazer, enfim, possamos ser boca de Deus, né, para propagar o Evangelho. Oremos. Pai querido, nós queremos te, primeiramente, agradecer por um dia o Senhor nos escolher e agradecer por alguém que falou do teu amor, do amor do Filho de Jesus Cristo por nós, para nos salvar. E que possamos, Senhor Deus, a cada dia reconhecer o que o Senhor fez por nós, fazendo o Senhor conhecido também a outras pessoas. Pedimos perdão, Senhor Deus, pelos nossos pecados, muitas vezes nosso comodismo de não falar do Teu Evangelho, de não servir, de não ser útil em algum momento. Pedimos que o Senhor nos ajude a falar do Teu Evangelho, a não nos envergonhar da Tua palavra, não nos envergonhar do que o Senhor deixou como ordenança para cada um de nós. E te pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê graça, Senhor, nos dê sabedoria e que o Senhor possa nos usar em todos os lugares que a gente for. Que possamos, mesmo talvez sem palavra alguma, que possamos, Senhor Deus, ganhar vidas para o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus que eu te oro. Amém.
esse vídeo não tem som. Quer dizer, tem, mas não está conseguindo reproduzir. Mas que os irmãos estejam... Tem som, é porque tá baixinho. Está baixinho, né? Vou botar o microfone. A gente pensou um pouquinho sobre esse mês, que a gente vai lembrar um pouco mais sobre missões, certo, irmão? Então, a cada domingo a gente vai ter um momento, mas a gente não quer que fique algo só para o domingo, né? Que durante as nossas semanas e durante esse mês nós estejamos com foco nisso, né? Então, acho que os irmãos já viram, talvez, acho que dia 1º de junho, Larissa colocou um cartaz no nosso grupo sobre uma campanha para arrecadação. Isso não faz parte em si do objetivo principal de missões, mas a gente tentou juntar com a ação social também, né? Lá para o LAI, de coisas, de produtos de limpeza, de higiene. E lá tem bem específico, assim, alguns itens, em específico, quem quiser, olha depois esse cartaz, está lá no grupo, a gente vai tentar compartilhar mais uma vez, tá certo? E tem no Instagram também, né? Mas essa semana a gente tem um desafio para a igreja, né? Nós pensamos que nós vamos começar esse mês e vamos colocar em oração por alguns temas, né? Então, nessa segunda nós vamos começar orando, a começar em mim, né? Começamos a orar por nós mesmos, né? Que amanhã nós possamos dedicar para oração, para colocarmos as nossas vidas aos pés do Senhor, e aqueles que estão mais distantes, aqueles que estão desmotivados, e aqueles que estão motivados, que motivem os outros, mas que estejamos orando por nós mesmos, né? Para que nós possamos nos colocar aos pés do Senhor. Na terça-feira, nós vamos dedicar o dia para a família. Então, a oração vai ser para a família, mas com o objetivo de evangelismo. Como a sua ação, né? Na família, como você pode atuar na sua família. E também a conversão daqueles que ainda não creem em Deus, né? E creem em Cristo como Salvador. Na quarta-feira, é mais para os que estão ao nosso redor. Não é só a família que está ao nosso redor, né? Temos aqueles colegas do trabalho, os nossos vizinhos, às vezes amigos, que estejamos orando por eles, né? Na quinta-feira será a Nação para Cristo. Oremos pelos nossos governantes, pela situação política do país, mas acima de tudo a nossa liberdade que ainda temos, né? De estarmos aqui juntos, nos reunindo e congregando e em comunhão com os outros irmãos, né? Na sexta-feira, oremos pelos missionários, aqui apoiados pela igreja, e tantos outros que estão nos campos. No sábado, nós vamos orar pela igreja. Cada um na sua casa, mas orando pela igreja, né? E vai ser um dia dedicado a orarmos por esse lugar, por nós, como igreja, nossas ações como irmãos, ações como servos do Senhor aqui nesse lugar. E no domingo, nós vamos dedicar o dia a orarmos pela igreja perseguida, né? E orar por aqueles irmãos que estão sendo perseguidos. A gente vai tentar colocar isso também disposto lá no grupo, mas que os irmãos estejam também empolgados. Isso não é só um slide, isso é uma ação que a gente tem que fazer em conjunto. Não adianta a gente dizer, vai ter isso e não fazer. Nós temos que ter isso como objetivo, né? Então é mais ou menos isso que a gente pensou para essa semana, certo? E a música que a gente vai cantar fala muito sobre aquele vídeo também que a gente viu.
Estamos com música falando sobre ser luzeiro, que nós possamos iluminar, né? Que nossa por onde nós passarmos, de alguma forma a gente consiga iluminar, né? Mostrar um pouco da luz de Jesus. Amém. Demonstrar amor, praticar o perdão, viver uma vida diferente, uma vida de cristão, ser um exemplo, viver sempre em comunhão, ser guiado por Jesus, ser uma luz na escuridão, escolhido para brilhar, sua palavra ao mundo levar. Iluminar é a nossa missão, alcançar os que perdidos estão, mostrar
ter oração com as crianças e passar com a mensagem, então vamos ficar em pé. Tem que ter tempo, né? Para ficar bem descansado na hora da mensagem. Louva a Deus em pé. Na hora da mensagem a gente está bem disposto, né? A ouvir a palavra. Santos em São Branco, já podemos ver, desponta um novo dia, um novo amanhecer, há trabalho a ser feito, ainda muito que colher. É Jesus quem nos convida, o que vamos responder? Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar, quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. É nossa alegria. O filho proclama. Jesus está voltando, virá pra nos buscar. Muita gente não percebe o que vai acontecer se não forem avisados. Eles podem perecer. Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, uma luz a iluminar. Quero dar o meu melhor. Quero ver Jesus voltar. Quero ver Jesus voltar. Ver Jesus voltar. Amém. Vamos chamar as crianças, nós vamos orar por elas. Eu não sei se antes, Dorinha e Bruno, antes das crianças, eles chegaram, mas elas ficam aqui. Hã? Tem tudo a ver. Não, aproveitar, vem um casal também aqui. Aproveitar esse momento para apresentar Benjamin, a igreja é o Senhor, lembra dessa igreja? Chamar o pastor aqui que vai orar. Ele é um abraço. Ele é fofo. Pô, que coisa fofa, gente. Ih, não está gostando de estar aqui, não. Mas a gente está muito feliz, né? Por ele estar aqui. E a gente vai orar pelas crianças. Vai ter um tempo de também orar hoje, especialmente por Benjamin também, né? Por quê? Porque a gente tem que ter na cabeça, desde cedo, criar os nossos filhos, aprendendo a amar o Senhor, para que eles possam aprender do Senhor, né, e jamais sair desse caminho. Mas isso é responsabilidade dos pais, né? E grande, né, Benjamin? Tá? Muito bem, nós queremos agradecer a Deus por essas crianças, né? Temos aqui a Ana Júlia, Melinda, que está escondida aqui atrás. Vem para aqui, Melinda, desse lado aqui, ó. Vem aqui para todo mundo ver você. Isso, muito bem.
E hoje temos Benjamin aqui com seus pais, né? Nós somos gratos por mais crianças, né, que estão chegando ao mundo. Mas também a responsabilidade que temos todos nós, não só da criação, né, de dar o sustento, de dar o suporte, de dar carinho, proteção e tudo, mas acima de tudo uma responsabilidade que Deus tem colocado para os pais de ensinar as crianças no caminho em que elas devem andar. Então existe um caminho em que elas devem andar, porque o mundo está cheio de caminhos por aí, mas existe um caminho em que elas devem andar. E os pais têm o papel, né, o privilégio de serem aquelas pessoas que vão conduzir as crianças no caminho em que elas devem andar. Agora, não é só jogar no meio do mundo, não. É estar com elas no caminho, seguindo o caminho em que elas devem andar. E eles também, né? Então, é um privilégio que os pais têm, uma cooperação com Deus, no sentido de que eles vão ajudar, né, nesse trabalho, nessa formação, na educação, para que a criança entenda a verdade e viva a verdade, conforme os pais também estão vivendo a verdade no caminho, né? E a igreja tem esse papel também de ensinar, de ser exemplo, de dar bom testemunho para essas crianças, para que essas crianças vejam como os adultos também estão andando no caminho do Senhor, né? É uma responsabilidade e ao mesmo tempo um grande privilégio para a igreja, né? Agradecemos, Senhor, por mais este momento em que podemos aqui estar com essas crianças. Nós rogamos a tua bênção para elas, que possam crescer com saúde, com sabedoria, que os seus pais, aquelas pessoas que cuidam delas, também tenham o privilégio, sintam alegria em poder educá-las, sustentá-las e ensiná-las no caminho da verdade. Que possamos ver também Benjamin se desenvolvendo com saúde, trazendo alegria para a sua família, também para a igreja, que possa crescer no caminho do Senhor, sob a educação dada pelos pais, pela igreja, de modo que possa ser um homem de Deus, um homem também abençoado pelo Senhor, e assim também ser uma bênção para outras pessoas. Rogamos também sabedoria para seus pais, para que possam saber conduzir o Benjamin no caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok. Está meio incomodado ali, porque todo mundo ficou de olho nesse cabelo dele, interessado, né? Quem está sem cabelo, então, ficou ali meio agoniado, né? Mas, graças a Deus, né? Seja bem-vindo aí, Benjamin. Viu? Ok, irmãos, graças a Deus aí pelos irmãos que chegaram aqui. Nós vamos dar seguimento nas nossas reflexões na palavra do Senhor. Eu espero que esteja sendo compreendido, né, tudo que a gente vem desenvolvendo aqui e naturalmente lembrado, né, relembrado por alguns que já leram os textos e já conhecem. Então é importante a gente repisar sempre, rever, reler esses acontecimentos que houve na época com o Senhor Jesus e os seus discípulos e que trouxeram ensinos para eles e que servem para nós em nossos dias e para o futuro, os futuros seguidores de Jesus, também as futuras gerações. Exemplo não só para os seguidores de Jesus, mas
também lições importantes para o mundo incrédulo que pode perceber a mensagem que é trazida na palavra de Deus e alguns até serem despertados para se arrependerem dos seus pecados e se achegarem ao Senhor. Temos lido o livro de Marcos, Evangelho segundo Marcos. Ele traz ali os fatos parecido, vamos dizer, bem próximo da cronologia dos acontecimentos, assim, um após o outro, né? Uns após os outros, e a gente não via ainda algo bem seguro, bem preciso, dizendo assim, isso aqui aconteceu depois disso, exceto quando a Bíblia claramente diz, após isso, aconteceu isso. Aí você fica tranquilo, né? Já sabe que aquele acontecimento se deu após um outro. Mas outras vezes a gente não tem essa noção exata. E algumas vezes não era esse o propósito do escrito, né? A escritura não tinha esse propósito simplesmente de contar a história cronologicamente. Às vezes ele quer contar fatos ou acontecimentos para trazer as lições, os ensinos ali desejados, né? Então, a gente fica calmo, a gente se acalma, relaxa, né? E sente paz pelo cuidado que o Senhor tem de trazer os ensinos para nós, não necessariamente cronologicamente, o que importa mais é o ensino. Mas seguindo aqui essa sequência, nós estamos no capítulo 6 do livro de Marcos, e aqui se dá a chegada de Jesus à sua terra. O versículo 1 já destaca que Jesus estava ali, vamos dizer, na região de Cafarnaum, por ali, que era uma área que era mais conhecida, mais, vamos dizer assim, que teve uma presença muito grande, por muito tempo, muitos, vamos dizer assim, sinais que Jesus fez ali. Cafarnaum foi bem privilegiada nesse ponto aí, recebeu ali a presença de Jesus por muito tempo. E a sinagoga recebeu a presença de Jesus lá em Cafarnaum, várias sinagogas, né, que lá tinha, cidade maior. E Jesus vem para a sua terra. A gente viu no mapa da outra vez que a terra ficava um pouquinho mais distante do mar. Cafarnaum era mais próxima do mar, mais ao norte, já Nazaré ficava mais ao sul, a oeste, e ficava um pouquinho mais distante do mar, mas era a sua terra. O que é que isso significa? Ele viveu naquele lugar, não que ele nasceu lá, mas no textos no início do Novo Testamento que diz que ele seria chamado Nazareno. Por muitos anos ele viveu ali. A infância dele foi naquela terra lá de Nazaré, naquela cidade de Nazaré. E Jesus chega lá. O versículo 1 diz que Jesus partiu dali, foi para a sua terra e os seus discípulos o acompanharam, como de costume, né? Os discípulos sempre estavam ali com ele. Jesus chamou aqueles 12 homens para estarem com ele. Quem lembra daqueles estudos dos apóstolos? O propósito era pelo menos 2. Para estarem com ele e depois para serem enviados por ele também, para uma missão. Até agora, eles não receberam essa segunda parte. Por enquanto, eles estão muito bem acostumados com a presença de Jesus ali constantemente. Os 12 lá, como se fosse uma galinha com as asas ali. Como é que chama? Tem um nome para isso? Tem que as asas da galinha cuidando dos pintinhos, né? Não é choca, não. Debaixo das asas ali, né? Tem o calorzinho, tem a proteção, se chover, coloca lá, se tem um perigo ali, está ali, né? E Jesus estava ali o tempo todo protegendo, e eles estavam sendo treinados por Jesus, o tempo todo ensinados. Você pode observar tudo que Jesus estava fazendo, a gente já viu aqui, que ele começou a ensinar sobre o reino, tem que ficar repetindo isso para ficar na cabeça. Quando você lê o Novo Testamento, você vai ver, Jesus está ensinando para os discípulos isso, né? Então o livro de Marcos destaca isso com muita clareza. Está falando sobre o reino. Aí ele escolhe algumas parábolas, Marcos,
Outras parábolas existem também, que Jesus contou. João disse que foram tantas coisas que ele falou e fez, que não caberia nos livros, né? Então foi necessário o quê? Escolher alguns. Ele não tinha condições de escrever livro para o mundo todo, né? De todas as histórias, de todas as coisas que aconteceram. Mas ele escolheu. Então Marcos escolheu algumas coisas. Então ele escolheu, olha, o reino de Deus funciona desse jeito. Ele nasce assim, a semente é essa, é assim que ela se reproduz, é assim que ela vai, às vezes não entende, mas ela cresce, vai ter problema, que ela vai crescer tanto e vai chegar uns bichos lá que vão querer se meter no meio, vão atrapalhar o movimento, mas ela vai crescer. A árvore vai crescer, né? Então ele vai ensinando como funciona o reino. E aí tudo isso os discípulos observando, ouvindo, prestando atenção. E às vezes sem entender, chegavam em particular com Jesus e diziam, me explica aí, que a gente não entendeu foi nada. Aí ele vai e explica, né? E depois ele sai para o mar. Lembra da história? Seguindo a sequência aqui, agora vamos colocar a prova, vamos começar a fazer o estágio. Joga para o mar, perigo, tempestade, os riscos, os medos, os terrores, né? E ali a tempestade maior do que a que eles já tinham visto. Foi a maior de todas. E aí eles veem que Jesus tem controle sobre a tempestade. Quem é este? Então agora eles estavam só ouvindo sobre a semente, como ela crescia, como o reino de Deus crescia, e agora que esse reino, como é que é o rei desse reino? Esse rei tem um poder sobrenatural. Ele controla as coisas que nenhum homem consegue controlar. A natureza, a fúria, a tempestade, os temores, os terrores do mar, ele controla. O que for da natureza, ele controla. Então, começa a ver, a aprender sobre a identidade, o caráter e o poder desse rei. Outro perigo que eles enfrentaram foi um outro terror também. Quando chegou do lado de lá, encontrou o quê? O demoniado. Perigo, terror, ele era perigoso, era agressivo. Então o terror do mundo espiritual, o medo das coisas espirituais do mal, e ali Jesus mostra para eles que ele tem o controle sobre isso. Os terrores, os medos, os desafios do mundo espiritual também estão sob o controle do Senhor. E não foi qualquer um, não. Foi logo o pior de tudo, uma legião. Não foi um demônio que estava ali. Eram muitos. Depois, Jesus enfrenta, quando volta, enfrenta um outro temor. A doença. A gente tem medo da doença. Se a doença é pequenininha, você ainda fica meio assustado, toma um remédio. Mas às vezes tem doenças bem graves. E aquele homem chamado Jairo estava muito desesperado. E ele chegou desesperado. Era um chefe da sinagoga. Quem é? A dele não foi só no início era uma doença. Ela estava terrivelmente doente. A situação era tão crítica que ele veio desesperado. A ameaça de morte. E aí você já chegou no outro, na parte final. Vou parar por aqui, porque agora vocês já estão sabendo tudo, né? Já falaram tudo. E o outro temor, maior do que a doença, é a morte. Né? E Jesus até disse para ele, não temas, só creia. Né? Então creia na palavra do Senhor, se fique firme nela, que mesmo com a morte, ainda não é o fim, ainda não é desesperador, porque ele tem poder sobre a morte. Ele mesmo tirou aquela menina da morte e trouxe a vida. Ele mesmo fez isso com outras pessoas, e ele mesmo passou por isso e voltou a viver de forma glorificada, e promete na sua palavra que todos aqueles que morrerem em Cristo também ressuscitarão no dia vindouro. Então, o terror dos terrores, a morte, também é dominada, é controlada, está sob o poder desse grande rei. Se ele é por nós, o que perigo, que medo pode vir maior contra nós? Se ele é por nós, quem será contra nós? Então, a confiança nele, crer nele, a confiança nele é a grande solução para enfrentar todos os terrores, todos os medos desse mundo, inclusive do mundo invisível, onde o mal também está atuando. E aí ele chega na terra dele. O texto diz que ele chega na terra dele, Nazaré, e as pessoas de lá, vamos dizer assim, ficam impressionadas com ele. O texto diz que chegou no sábado,
começou a ensinar na sinagoga, é o versículo 2 que diz: e muitos, ouvindo, se admiravam, dizendo: de onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Então eles começaram a questionar pelo que viram. Mas Jesus foi primeiro na sinagoga, e eu chamei a atenção para o local de adoração, que era destinado à adoração, que era a sinagoga, e os judeus respeitavam isso, honravam tanto o sábado, né, que era aquele dia em que eles paravam das suas atividades e chegavam no local de adoração para prestar culto a Deus. Então, eles respeitavam isso, e Jesus também honrou essa mesma prática, esse mesmo costume, e é um exemplo para nós também respeitarmos e tirarmos o dia da semana, pelo menos, para também honrarmos ao Senhor em adoração, no lugar destinado à adoração. Então, esse aqui é um exemplo que Jesus está dando. Quando chega com 12 anos, ele já começou a dar essa lição. A família dele também já tinha esse costume. Ia lá para a adoração, cumpria a lei de Moisés. E Jesus, com 12 anos, também deu uma lição grande para eles. Peraí, vocês estão me procurando? Eu deveria estar onde? Você acha que eu deveria estar na casa dos seus primos, na casa de não sei de quem? Eu deveria estar na igreja, no caso lá, no templo, né? Na casa do meu pai. Com 12 anos, ele traz essa lição para Maria e para José, como está registrado, né? Por Lucas. Então a lição é para nós também. No lugar onde Jesus deveria estar, é lá na casa do Senhor, em adoração. E assim os crentes também deveriam já aprender isso. Na idade adulta, ele foi inúmeras vezes honrando esse lugar. A gente vê isso em vários momentos. Toda hora que você vai olhar no Evangelho, você vai dizer: entraram em Cafarnaum, e logo no sábado ele foi ensinar na sinagoga. Marcos capítulo 1, versículo 21. São alguns versículos, né? Lucas 4,38, deixando ele a sinagoga, foi para a casa de Simão. Se deixou a sinagoga, porque estava lá. Lucas 6,6, ele diz assim: sucedeu que em outro sábado entrou ele na sinagoga e ensinava, estava lá. João 6,59 dizendo: essas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Então, Cafarnaum foi bem contemplada pela presença de Jesus, e a sinagoga era o lugar onde ele estava indo lá. Os discípulos depois, os apóstolos também, seguiram esse mesmo exemplo, né? Chegados a Éfeso, o apóstolo Paulo, né, deixou-os ali. Eis, porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus. Então, Paulo também aproveitava as oportunidades para complementar o ensino que os judeus já tinham, dizendo assim: esse Messias que está aí previsto lá, contemplado no Antigo Testamento, ele já veio, é Jesus de Nazaré, né? E vai ensinar isso na sinagoga, começando por lá, né? Então era um ensino importante que a gente deveria também valorizar o local de adoração. Não sem motivo, a gente às vezes fica falando aqui: ei, idoso, passe pela rampa para vir para cá, né? Foi tanto esforço para fazer essa rampa, você nem imagina, né? Então venha por aqui para não tropeçar aqui, se tiver dificuldade de andar, né? Então às vezes a gente faz um esforço, né? Constrói, faz um negócio, tenta manter, pintar, limpar, arrumar, e está cheio de problemas, e a gente tenta consertar e ninguém valoriza. Então, vamos valorizar um pouquinho aquilo que é dedicado ao Senhor. E agora, nós vemos algo que acontece. Esses homens e mulheres lá da cidade veem Jesus e identificam ele. Jesus não passou despercebido ali naquela cidade. Foi para a sinagoga, e ali aconteceram coisas que deixaram as pessoas, o que é que o texto diz? Admiradas. As pessoas ficaram admiradas pelo que viram. E ali eles ficaram, mas esse não era de se esperar que um carpinteiro fizesse isso. Não, a gente não esperaria que um simples carpinteiro, que eles eram conhecida, a família era de lá, e ainda moravam lá, exceto Jesus. A mãe de Jesus estava lá, os irmãos e irmãs dele ainda estavam lá, vivendo naquela cidade. Então, mais ou menos 30 anos de convívio ali, que Jesus teve com aquele pessoal. Então, eles já conheciam Jesus. Marcos destaca que era como se fosse o carpinteiro, já tinha como se ele tivesse adotado ou praticado ou ajudado o trabalho de José, que era carpinteiro. E parece que o fato dele ser um carpinteiro
não era suficientemente nobre para ser compatível com aquilo que Jesus falava lá na sinagoga e com o que ele fazia. Como é que um carpinteiro faz essas coisas? Ele também não era uma pessoa rica, a família não era abastada, não era uma família famosa, nobre, de riqueza. Então, ele também não estudou nas melhores escolas, não tinha a fama de ter sido um estudante ou um aluno, um seguidor, um discípulo de um determinado rabino famoso. Como é que ele tem essa sabedoria, esse conhecimento, se ele não estudou numa cidade, na escola X, aí, Y, numa escola melhor? Como é que vem isso dele? Né? E também ele fazia coisas que eles ficaram admirados também, não só com o que ele falava, mas também com o que ele fazia. Algumas maravilhas eram feitas por ele. Se a gente observar, esse versículo, é o 2 ou 3 que eu não estou vendo aqui? Que sabedoria é esta que lhe foi dada e como se fazem tais, o quê? Maravilha, elas estão acompanhando, muito bem. Por suas mãos. Então aí Jesus fazia coisas e fez coisas em Nazaré. E isso deixou aquela comunidade admirada. Mas não somente pelo que ele fez lá. Certamente a fama de Jesus chegou em Nazaré. Porque Cafarnaum não era tão longe. As coisas que aconteciam por ali, pela região, eram normalmente espalhadas rapidamente por ali, por perto, por aquelas cidades circunvizinhas. Então, não foi só pelo que ele fez, mas pelo que já tinha conhecimento dele também em outras cidades, em outros locais que ele havia chegado. Então, também identificaram a família dele com clareza, com tranquilidade, rapidamente disseram os nomes das pessoas, exceto das mulheres, que seria comum, normalmente citar os nomes dos homens. Curiosamente, não fala o nome de José, por várias razões. Pode ser porque José talvez já não tivesse vivo, mais naquela época, e também pode ser o seguinte, ele pode até ter falado aquele pessoal ali de uma forma de dar um certo desprezo. Normalmente você era conhecido como filho de Ciro, não filho de Luana, entendeu? O homem tinha o destaque. Você não é filho da mulher, você é filho do homem, aquele homem que é conhecido, o nome dele, o sobrenome dele, que era... Então tinha isso. De repente eles, não, vamos dizer logo que é o nome da mulher, já para tirar o valor dele ali, né? Mas eu acredito muito que foi mais pela ausência mesmo de José, ali não estava mais vivo, provavelmente, não tem mais relato que trate dele, né? E os irmãos são listados nominalmente, né? Eles tinham um conhecimento e um convívio, tanto que disseram o nome. Os nomes, aí agora dá para decorar os nomes dos irmãos dele. Os nomes conhecidos eram nomes comuns, né? Tiago, José, Judas e Simão. 4. Tiago, José, Judas e Simão. Então, de vez em quando a gente vai precisar relembrar esses nomes, né? Mas aí também temos relato de que os irmãos dele também não eram lá muito crentes nele, não deram crédito a ele no início. Até esse momento aí, eles haviam ainda tido muita dúvida. Então, as perguntas, as dúvidas, os questionamentos que eram feitos pelos nazarenos também eram compactuados pelos irmãos. Né? Os irmãos também não acreditavam nele como Messias, como o rei dos judeus, o rei que era esperado. Até esse momento aí não era. Isso está lá em João capítulo 7, versículo 5. Né? E talvez outros parentes, já que eles moravam por ali, certamente tinham outros parentes, primos, primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, sei lá. Muita gente ali era praticamente, vamos dizer assim, muito próximo, né? Tinha um parentesco relativamente próximo, né? Estavam lá e faziam parte também desse grupo que questionou, certo? Então, a gente vê a família dele rejeitando, não aceitando bem ele, os conterrâneos dele, da cidade dele também não aceitaram bem a presença dele lá, como alguém diferente espiritualmente, tinha um aspecto social comum, abaixo do céu ali, como todo mundo diz, essa pessoa é um carpinteiro, tem a família dele aqui, a mãe dele aqui, os irmãos e tal. Ele vivia aqui normalmente e de repente
está desse jeito, às vezes as pessoas estranham, né? Ah, alguém fez isso, fez aquilo, roubou, matou, não sei o que, agora está dando uma de crente, e às vezes as pessoas não acreditam. Eu sei que alguns realmente são dissimulados, mas acontecem conversões verdadeiras, pessoas que de verdade são transformadas e causam uma certa admiração nas pessoas. Puxa, essa pessoa era assim, agora olha só. E com o tempo se confirma aquilo. Às vezes não é de imediato, se assustam de imediato e com o tempo se confirma e diz, puxa, realmente essa pessoa foi transformada naquela época, tanto é que permaneceu até hoje. Mas naquele momento era difícil para eles aceitarem Jesus como alguém com um nível espiritual superior. Eles só observavam as coisas no nível mundo, né? no âmbito do mundo. Era um carpinteiro, tem um pai, mãe aqui, os irmãos, tal, não tem motivo para ele ser superior aos outros. Até porque essa ideia dos nazarenos me parece aqui, que eles eram já realmente umas pessoas meio complicadas. Porque até na época de Natanael, quando foi chamado para conhecer Jesus, ele mesmo disse, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Então parece que os nazarenos já não eram flor que se cheirasse. Parece que eram pessoas meio rudes, diferentes. Tem umas origens aí que a gente não vai discutir aqui. Mas eles mostraram aí com isso que eles tinham realmente uma certa dificuldade para aceitar as coisas espirituais. E normalmente não vinha de lá gente importante do ponto de vista dos judeus, da religião dos judeus, um profeta, etc. Não vinha de lá, porque a maioria era assim, meio rude, meio bruto ali, e eles parece que eram meio grosseiros assim nesse ponto espiritual. Ainda que houvesse lá um lado espiritual. Tinha uma sinagoga, ainda que a cidade fosse pequena, a gente destacou isso no domingo passado, inclusive. Tinha uma sinagoga e eles tinham pessoas responsáveis pela sinagoga, tinham conhecimento da escritura, tinha uma religiosidade, tinha um conhecimento e tudo. No entanto, isso não quer dizer muita coisa em relação a Jesus. Eles conhecem, mas na hora de pôr em prática o conhecimento, aí vem a grande dificuldade, né? Porque o exemplo que eu citei foi, na época do nascimento de Jesus, os escribas, os sacerdotes tinham conhecimento, disseram onde o Messias ia nascer, os magos foram lá, mas eles ficaram. Eles rejeitaram a ideia de receber o Messias. Tinham conhecimento, tinham uma religião, mas não quiseram obedecer a palavra de Deus ou entender a palavra de Deus, que agora estava sendo cumprida aquela promessa do Antigo Testamento de que nasceria em Belém, e estava nascendo. E eles estavam nem aí para o cumprimento da palavra. Aí Jesus chega dizendo que é o Messias, que é o Filho de Deus, aquela coisa toda. Eles não estão nem aí, continuam na religiosidade deles e não percebem que ali estava sendo cumprida a palavra de Deus, né? As promessas antigas dele. Então eles tinham conhecimento de Jesus, verdade, e às vezes esse conhecimento, essa proximidade dificulta, a religiosidade dificulta se ela está cega, ela não está vendo as coisas do ponto de vista espiritual. Mas eles fizeram aquelas perguntas importantes, porque realmente eles viram o que Jesus estava fazendo. De onde vem estas coisas? É a pergunta que ele faz no versículo 2. A segunda pergunta é: que sabedoria é esta que lhe foi dada? E a terceira pergunta é: como se fazem tais maravilhas por suas mãos? São perguntas que eles fizeram, que demonstram que eles identificaram ou eles testemunharam coisas, testemunharam coisas ali com os ouvidos e com os olhos. Eles perceberam coisas que Jesus havia feito. Então, eles mesmo, os discípulos também tinham dúvidas. Quando eles viram Jesus controlando a tempestade, o que é que veio na cabeça deles? Entre eles: quem é este? Né? Ficaram com dúvida: quem é isso? Aí agora o que é que aconteceu com os nazarenos? Eles também perguntaram isso: quem é este? Mesma coisa, né? De onde vem a este e estas coisas? É a mesma pergunta. De onde vem essas coisas? Não?
Essas perguntas demonstram a responsabilidade que eles têm diante de Deus, porque eles conheciam, e então essas perguntas demonstram que eles são culpados. 3 perguntas, né? De onde é que vem? Lá em João capítulo 3, versículo 2, a gente tem essa resposta. Quem dá essa resposta é Nicodemos. Ele diz assim: de noite ele foi ter com Jesus e disse: Rabi, sabemos que és mestre. Então ele tinha a certeza de que Jesus era mestre vindo da parte de Deus. De onde é que vem essas coisas? Da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então aqueles sinais que Jesus fazia na frente dos nazarenos, que fez lá, e também tinha feito em outras cidades, e que chegaram essas coisas ao conhecimento dos nazarenos, era sinal, era uma resposta de que as coisas que Jesus fazia e dizia vinham da parte de Deus. Essa resposta à pergunta que eles estavam se fazendo já tinha. Vem da parte de Deus essa sabedoria e essas maravilhas, né? Também tem outra coisa aqui, que Jesus fez coisas lá, não tinha feito em outros lugares, a fama chegou lá, mas aqui eles reconhecem no que eles dizem, no que Marcos diz, que Jesus fez algumas coisas lá. Quando a gente olha o versículo 5, né, a gente vê que Jesus curou algumas pessoas lá, apesar de que no final Marcos chega a uma conclusão: ele não fez ali nenhum milagre. Em outro texto ele diz: fez muitos milagres. Ele não fez muitos, senão curar o quê? Curou alguns enfermos. No julgamento de Marcos, ele curou muitos ou poucos? Poucos. Ele curou uns poucos enfermos. Ora, Marcos está dizendo aqui que o relato, a apuração dele, a pesquisa dele, a informação que ele tinha era que por onde Jesus passava, ele curava muitos. E às vezes tinha lugar que ele chegava lá, curava todos os enfermos que chegavam. Todos que chegassem lá pedindo ajuda, ele curava todos. Não tinha nem ninguém que não saísse de lá sem uma resposta, algo positivo, algo favorável para si, quando chegavam para Jesus. Agora, em Nazaré, ele até o registro de Marcos é curioso, que ele diz, ele não fez nenhum milagre assim. A gente não viu uma coisa grandiosa, a gente não viu, por exemplo, como a gente viu uma legião de demônios querendo lá ali avançar com toda a violência e chegar na frente dele e parar. A gente não viu uma tempestade, uma coisa grandiosa ali, pessoas doentes, 10 leprosos de uma vez sendo curados. Ele disse, uns poucos doentes, uns poucos foram curados lá, por conta, impondo-lhes as mãos. Então alguém chegou perto de Jesus. Houve quem chegasse, alguns poucos chegaram lá. Os nazarenos viram isso. Ainda que aqui na conclusão isso não foi expressivo, não foi grande demais, mas houve. Eles testemunharam que alguns poucos chegaram lá e Jesus tocou, impôs as mãos sobre eles e eles foram curados. Poucos em relação ao que era costumeiro se ver de Jesus. Pouco em relação. Então isso foi uma coisa destacada por Marcos. E os nazarenos identificaram isso como maravilhas. Não é isso que ele diz? Ele diz assim, cadê o texto? Versículo 2, ele diz, e como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Ele não impôs as mãos? É o que ele fazia. É o que ele fazia e curava. Então, maravilhas eram feitas lá. Mesmo que para os nazarenos eram muito, para Marcos era pouco. Para Jesus era pouco. Para Marcos era pouco. Para os nazarenos aquilo já foi grande. Maravilhas. Puxa, curou aquelas pessoas. Mas mesmo assim eles rejeitaram Jesus. Eles se escandalizavam. Jesus foi um tropeço para eles. Como é que pode? A gente não consegue absorver um homem simples, humilde, frágil, carpinteiro, pessoa pobre, família pobre, de repente ele ficar falando essas coisas e curando pessoas. A gente não consegue conceber. Eles não queriam crer, outros creram. Alguns chegaram lá e
e realmente foram curados. Aquela família saiu feliz. Aquele que foi doente, talvez sofrendo de alguma coisa lá, sentindo dores ou incômodos, saiu bem. Voltou para casa, feliz, satisfeito. A maior parte da população não aceitou. Os nazarenos, né? Os nazarenos da terra dele acabou rejeitando o Messias. Ele não pôde fazer ali, não que ele não tivesse poder, mas é que a incredulidade foi tamanha que ele realmente não fez mais porque o povo era incrédulo. E ao mesmo tempo, tem outra coisa. Se Jesus, eu acho que eu já fiz essa tese aqui uma vez. Se Jesus tivesse curado muitos, aí o que é que teria acontecido? O sinal era mais forte, as evidências do Messias estavam mais claras, e eles se mantendo incrédulos, o que é que aconteceria com a responsabilidade deles? O que é que vocês acham? No momento? Ele diz, eu não fiz nada para vocês lá, então você não acreditou. Eu vou dar um desconto para você. Mas se eu fiz muita coisa, ajudei, fiz, curei, fiz tudo na cidade, e vocês permaneceram incrédulos, você acha que eu vou julgar você com maior rigor ou menos rigor? Maior rigor. Então Jesus, num certo sentido, pelo fato de se eximir, de fazer mais sinais, foi uma maneira de poupá-los. A graça dele sendo lançada sobre os nazarenos, terra deles, né? Então, as palavras dos nazarenos foram a própria condenação deles, porque eles viram que Jesus fazia maravilhas, sinais, palavras de sabedoria, vindo da parte de Deus, e mesmo assim rejeitaram. Houve um certo momento que Jesus disse, pelas tuas palavras serás justificado, Mateus 12:37, e pelas tuas palavras serás condenado. Essas palavras dos nazarenos, reconhecendo e verbalizando aquilo que viram, são condenatórias para eles. Ainda que eles ainda tiveram oportunidades no futuro, talvez. Mas Jesus não voltou mais lá. Os nazarenos viram aquelas coisas e não creram. Mas teve um outro homem que não viram, mas ouviu e creu, e viu melhor as coisas espirituais do que aqueles que estavam vendo ali, face a face, o Senhor, né? E eu já citei na semana passada, e eu vou só reforçar aqui que lá em Marcos capítulo 10, lá na frente, o cego lá de Jericó, que ouvindo que era Jesus de Nazaré, mais uma vez a expressão Jesus de Nazaré, Marcos 10:47, ele ouviu que era Jesus de Nazaré, que de onde não vem de ninguém que preste lá. Não vi ninguém que preste, mas ele viu que era Jesus de Nazaré. E começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então esse homem enxergou melhor as coisas, ele entendia que era de Nazaré. E de Nazaré, Natanael já disse, não vem nada bom. Mas ele sabia que não era simplesmente de Nazaré, mas era também o filho de Davi, que era o descendente de Davi, aquele que viria para ser o rei de Israel eternamente. Então agora ele tinha essa noção, essa visão espiritual que, apesar de cego, ele enxergou. Nota? Enxergou espiritualmente aquilo que os nazarenos viram e ouviram e não enxergaram. Então esse homem, apesar de reconhecer que Jesus era o simples carpinteiro, era de Nazaré, era o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, irmão de José, irmão de Judas e irmão também de Simão. E ainda tinha as irmãs lá. Simples, pobre, não, sem grande expressão, sem fama. Mas também ele viu que era filho de Davi. E ele sabia que esse homem, esse rei, esse Jesus de Nazaré tinha uma prerrogativa importante, que podia salvá-lo, que podia curá-lo, que podia livrá-lo daquela enfermidade. E ele seria a solução, a única solução, porque ele já vivia ali, esperando no meio da estrada, alguém para ajudar. E todas as ajudas que porventura tivessem chegado para ele, não foram suficientes para deixá-lo curado, livre, liberto. Só quando Jesus de Nazaré chegou,
curou esse homem, libertou, salvou esse homem, e aí ele sai liberto, pulando, seguindo Jesus por onde ele andava. Então é a grande diferença de um homem em relação a uma cidade toda estar aí. E aí, a gente sabe, os discípulos estavam lá. Tem que trazer a memória que os discípulos estavam lá. Os 12 estavam lá. E até agora, Marcos não diz nada sobre o que eles estavam falando, se eles fizeram alguma coisa. A gente sabe que eles foram treinados por Jesus até agora, e estão sendo ainda. A gente viu que aprenderam várias parábolas, que também testaram ali aqueles grandes temores da vida, né? As tempestades, o mundo espiritual do mal, as doenças, a morte, tudo isso eles enxergaram. E começaram a entender quem era este, o rei aí, né? E começaram a entender sobre tudo o que aconteceu, eles começaram a entender quem era Jesus, começaram. E agora eles perceberam uma coisa: apesar de tudo que esse rei que a gente viu e ouviu, todos os temores, os piores temores do mundo, a gente viu ele vencendo. Aí ele chega no povo dele, na terra dele, e é rejeitado. As pessoas não acreditam, não dão crédito para ele. Aí eu fico pensando, aí eu lembrei da história que a gente já viu aqui, de um homem, de um dos discípulos. Imagine agora a cabeça desses discípulos. Eles não falaram nada até aqui, mas será? Tinha uma dupla lá, uns irmãos, que eles eram meio bravos. Você lembra deles? Os filhos do trovão, né? E os filhos do trovão lá, né? Quais eram os nomes? Tiago e João, os dois irmãos. A gente pensa que é Tiago e João no barquinho, e o barquinho que segura, porque os cabos eram bravos. Quando foi lá em Samaria, que Jesus ia descendo lá da Galileia para ir para Jerusalém, aí eles foram arranjar uma hospedagem para Jesus, arranjar um lugar para ele dormir, antes de chegar em Jerusalém. Os samaritanos fizeram o quê? Não querem dizer aqui não. O que foi que os filhos do trovão quiseram fazer? Senhor, você quer que mande descer fogo do céu para acabar com esse povo todo? Os samaritanos, coitados, se livraram por um triz. Porque os filhos do trovão estavam com a fúria total ali, para descer fogo do céu. Eles iam mandar fogo do céu. Ia sair tudo ali, ia ser uma queimação geral. Aí Jesus começa a ensinar também, né? Não é assim, nessa violência toda, né? E até um dos filhos do trovão foi lá, depois com amor, né? O João, que era, a gente sabe que é do amor, mas na época era o filho do trovão. Depois ele foi aprendendo com Jesus o amor. Então, imagine agora esses filhos do trovão vendo esse negócio da rejeição dele aí. O que vocês acham? Por que será que eles não pediram aí? Eu só tenho uma explicação. Eu acho que eles também estavam doidos para pedir fogo do céu também. Só tem uma explicação. Era a terra de Jesus, né? Estava a mãe de Jesus morando lá. Os irmãos dele lá. Tinha a família dele lá. Os amigos de infância, da adolescência e juventude estavam lá. Aí disse, rapaz, não vamos pedir fogo não, porque senão vai matar todo esse povo aí da terra, da família de Jesus. Então eu acredito que esses homens estavam já indignados, porque eles também testemunharam as coisas de Jesus. Eles estavam com Jesus o tempo todo, lembre disso. Vendo tudo. E eles vendo essa coisa, imagina aí o desejo que eles tinham, certamente, de acabar com aquele negócio lá. Também tem um outro camarada que precisava aprender um pouco disso aí, que tinha já uma noção dos nazarenos. Quem era? Natanael, quando foi chamado por Filipe, disse, de Nazaré não tem coisa boa. O que é que você acha que ele ia dizer agora? Ele não disse para Jesus, né? Ele certamente estava lá no ouvido de Filipe. Ele não disse a você que esse povo não vale nada? Olha aí, o mestre aí, falando, pregando, ensinando, curando esse povo, e eles aí, ó. Tá? Eu tinha razão, com exceção do mestre, né? Eles vêm de Nazaré, né? Com exceção de Jesus, o resto não vale nada. Então, imagina esses homens aí conversando ali, sem Jesus, sabe? Ninguém ouve a voz desses homens aí nesse momento. Estavam só observando, né? Acompanhando Jesus.
E eles viram, mais tarde, o próprio João, né, com amor, ainda escreve que ele veio para o que era seu e os seus não o receberam, né? Mas tem a exceção, né? A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados, ou de serem feitos, na verdade, né? Feitos, não é nem chamados só, feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. A credulidade, a crença, o que crê, a fé faz a diferença. E aqui esses homens foram condenados justamente pela descrença, né? por incredulidade. E eles viram Jesus fazendo tudo isso, entrando na terra dele, entre os seus, e eles viram também Jesus, não só vencendo todas essas coisas, os temores da vida, né? Mas viram também ele sendo rejeitado, vendo ele sendo desprezado até pelos seus, né? Era um indício, era uma lição para eles também. Jesus estava com eles, ensinando, era o momento de ensinar. Jesus ainda não deixou eles livres, precisava aprender. Olha, eu fui rejeitado, você acha que você não vai ser? Vai ser rejeitado também. Os seus discípulos acabam sendo rejeitados, de alguma maneira. Em alguns momentos creem, alguns chegam lá, alguns poucos foram para Jesus, foram curados, aquelas pessoas saíram felizes, saíram satisfeitas, foram beneficiadas por ele, mas nem todos, alguns rejeitaram. Vocês também serão rejeitados, se prepara para isso também. Mas a bênção é grande, porque alguns vão ser beneficiados com essa sua fé, com a sua palavra, com a sua pregação. E normalmente começa em casa. Começa em casa. Às vezes a rejeição começa em casa. A família toda baseada num tipo de vida, sem crer em Deus, sem crer em Cristo, e de repente uma daquelas pessoas, um filho, ou a mãe, ou o pai, seja lá quem for, crê no Senhor Jesus. Acredita nas palavras dele. Crê no Evangelho. E vai para casa. E às vezes não é bem aceito. Fica imaginando aquele homem que Jesus disse lá, não, fica aí, entre os seus, fiquem na sua casa, conte a eles o que Deus fez por você, né, o endemoniado. Então esse homem, Jesus ensina, fica na sua casa, aí você vai conseguir falar alguma coisa. Agora eu também não posso garantir que todo mundo vai aceitar. Ele acabou andando por todas aquelas 10 cidades e falando o que aconteceu. Você acha que todos creram? Claro que não. Nem todos acreditaram. Mas ele continuou falando. E as 10 cidades receberam esse testemunho. Mas, às vezes, começa em casa o problema. Às vezes, para seguir a palavra de Deus, para obedecer a palavra de Deus, para fazer o que é correto, às vezes a dificuldade começa em casa. A gente tem de trabalhar para que a nossa família tenha condições de ser acessível, de ser ensinável, para que a gente possa ser humilde o suficiente para receber a palavra de Deus com humildade, reconhecer às vezes os nossos erros, nossas falhas, nossas deficiências e ali consertar a nossa vida por meio da palavra do Senhor, né? E essa é uma responsabilidade que nós temos, né, nossas famílias, nossas casas, de poder fazer com que a palavra de Deus seja primeiramente em mim, né? Funcione em mim, que eu seja obediente à palavra e assim poder levar meus parentes também para a fé, para crer no Senhor Jesus. Essa é uma dificuldade que muitos enfrentam e não é de se admirar que Jesus também foi rejeitado. Então não é nada do outro mundo, tudo dentro do normal, esse tipo de coisa acontecer. Pode ser que uns aceitem, outros não, todos aceitem, outros não, ninguém sabe. Mas o que importa é que em casa a gente tem o primeiro desafio, tanto para ser cristão verdadeiro, também para evangelizar e também aprender, né, a viver às vezes na carne a rejeição que eventualmente pode acontecer. Jesus reprova aquela incredulidade deles. No versículo 4 ele diz: não há profeta sem honra senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Então ele já dá uma reprovação e ali a gente vê que muitas pessoas poderiam ter sido curadas de doenças que tinham, muita doença naquela cidade também. Muitas pessoas poderiam ser perdoadas de seus pecados e não foram.
porque a incredulidade foi geral e talvez, se alguns quisessem, muitos não estavam muito interessados e pressionaram, isso aí tem nada a ver aqui, isso é um homem comum aqui, isso tem nada a ver, isso deve ser mais um embusteiro, né? É mais um mentiroso que está por aí inventando que é o Messias, que é o Cristo e tal. Ainda que Jesus demonstrou, por meio dos seus sinais, das obras que ele fazia, que ele era realmente o Filho de Deus. Então as provas foram apresentadas, as credenciais foram apresentadas e não cridas. Então foi a falta de credulidade. Então aquilo ali também foi uma coisa que deixou Jesus admirado. Eu não sei se o texto aí, versículo 6, né? É isso? Começa com admirou-se, né? Da incredulidade deles. Então, essa admiração de Jesus é impressionante, né? Como homem também, ele também ficou perplexo com aquilo, né? Poucas vezes a gente vê Jesus admirado, assim, demonstrando uma grande emoção, né? Teve esse momento aqui que Jesus ficou admirado com isso que ele viu, né? Essa falta de fé, incredulidade daquele povo, da terra dele. Outro momento que Jesus também ficou bem admirado foi com a fé de outro homem, que era um centurião, um gentil, uma pessoa estrangeira, né? Os seus não demonstraram a sua fé nele, e um estrangeiro demonstrou fé. Uma mulher estrangeira também demonstrou fé, lá daquela dos cachorrinhos e tal, né? E que era Ciro Fenício, né? Então, então, essa fé que foi demonstrada por estrangeiros, Jesus também admirou. Nem em Israel eu vi essa fé. Nem em Israel. Né? Nem em Israel eu vi. Então, ele se admira. Outras vezes ele demonstra outras emoções, né? Como chorou, como também pela morte de Lázaro, né? Também para Jerusalém. Então, em alguns momentos ele demonstrou uma forte emoção. Quando, por exemplo, chegou no templo, estava tendo aquele alvoroço de coisa lá, de negócios ilícitos lá, que estavam transformando o templo num negócio de venda de tudo lá, de cambista e tudo. Então, ele ficou chateado ali, demonstrou uma forte emoção também. Então, em alguns momentos, Jesus vai demonstrando isso também. E aqui, essa falta de fé, mesmo vendo credenciais claras ali, as obras dele, e ele também demonstrou admiração. E Nazaré, então, teve uma oportunidade assim grande, mas aproveitou muito pouco, né? Jesus chega na terra dele, poderia ter ficado mais tempo, né? O nosso morador é um homem que veio de Deus aqui, que está fazendo sinais aí, ele deve ser o Messias, vamos honrá-lo, vamos trazê-lo aqui, vamos entender mais, vamos compreender o que ele tem para ensinar, vamos aproveitar. Eles poderiam ter feito muito melhor do que foi feito em Samaria, naquela época em que Jesus chega e fala com uma mulher samaritana, e os samaritanos fizeram questão, fique aqui conosco alguns dias para a gente aprender mais. Os samaritanos ficaram admirados com Jesus, queriam a presença dele, né? Com estrangeiros, Jesus ia ficar ali para ensiná-los, e os seus rejeitaram, né? Não quiseram. Eles tiveram a grande oportunidade de aproveitar o mínimo. Uns poucos ali foram curados. E muitos não foram curados. Porque não creram ou porque foram pressionados pela multidão da cidade a não se aproximar de Jesus. Porque acontece, né? Vamos para ele, não vai não. Se você for, você vai ver. Eu vou expulsar você da sinagoga. Eu não vou mais lhe dar isso. Eu não vou fazer mais isso. Muita gente faz isso. Se crê em Cristo, vou desertar. Vou não sei o quê. Você está fora. Não quero nem que fale comigo. Então tem muitas coisas que acontecem. E nessa cidade aconteceu isso. Eles tiveram pouco tempo na presença do Senhor e Jesus não voltou mais lá. Pelo menos não há registro nenhum de retorno dele. Mas alguns ficaram, né? Foram curados lá e certamente foram testemunhas daquilo que aconteceu. E o registro bíblico, naturalmente, está claro aqui para nós o que aconteceu. Então, no Antigo Testamento a gente vê o Salmo 95 chamando a atenção das pessoas para a incredulidade. Salmo 95, 7 e 8 diz assim: Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração.
Lá no Novo Testamento, no livro de Hebreus, o autor também chama a atenção desse mesmo texto que aconteceu lá no Antigo Testamento, pela incredulidade dos israelitas. E aqui, novamente, ele chama a atenção. Hoje, Hebreus 3,15: se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Mas olha só, tem mais coisa que eu vou fazer questão de ler para a gente fazer o encerramento aqui. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Olha, para a gente encerrar aqui, o que esses textos estão dizendo? Estão dizendo que a incredulidade é algo muito sério e que traz consequências gravíssimas. Eles ouviram a palavra de Deus por intermédio de Moisés no Antigo Testamento. E na hora de obedecer a palavra, eles não fizeram. Ouviram, os nazarenos ouviram, mas não deram crédito, não quiseram acreditar na palavra. Mas a palavra de Deus vai ser cumprida com todas as letras, com I, com Y, com vírgula. Jesus já tinha dito isso. Não há nada que não vai ser cumprido, absolutamente nada, tudo vai ser cumprido. Então, a desobediência à palavra de Deus, contra aquilo que está completamente estabelecido que vai acontecer, é muito perigoso, porque a gente está falando de Deus, o Criador, o Senhor que estabeleceu todas as coisas. Então ele diz: olha, vocês lembram do que aconteceu lá em Israel? Deus disse a palavra: vá por esse caminho, avance, entre na terra que eu já lhe dei a terra. E eles não acreditaram, rejeitaram a palavra de Deus, dizendo que não, nós não vamos não. Deus disse, mas olha só o que está acontecendo. Não está, acho que Deus está enganado. Então, rejeitaram a palavra de Deus, aí Deus ficou chateado com isso, porque eles desacreditaram, não deram crédito à palavra dele. E aí o que foi que aconteceu? Ele disse: não foram contra eles, nenhum voltou vivo, nenhum entrou na terra, com exceção daqueles que creram, né? Teve dois, uns poucos. Quais foram os poucos? Josué e Caleb. E os que estavam mais jovens, abaixo de 20 anos. E o restante, todos, o texto diz, né? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? Todos morreram no deserto, durante essa peregrinação de 40 anos, exceto Moisés, Josué e Caleb. A incredulidade traz uns efeitos devastadores. Eu li um dos autores, escritores, ele diz assim: para decorar as coisas, né? Mas ele dizia assim: o que mais manda a gente para o inferno é a incredulidade. É o que manda as pessoas para o inferno. A gente vê o primeiro exemplo da mulher que creu nas promessas do diabo e não creu na palavra de Deus. Se você não pense que você comendo aquele fruto vai se dar bem, estou dizendo a você que se você comer, você vai morrer. Não vai dar certo isso. Não. E ela sabia, ouviu, viu, né? Deus estava dizendo lá, só que rejeitou. Aí os efeitos, até hoje a gente colhe, né? Eles escolheram e nós escolhemos também. E os israelitas no deserto rejeitaram a palavra de Deus, também colheram os frutos, né? Por isso que ele diz: se hoje você ouve a palavra de Deus, obedeça. Não endureça o coração. Não endureça o coração. Procura obedecer a palavra de Deus. Se está longe da palavra de Deus, se tem algo que está afastando do Senhor, e você sabe o que a palavra diz, pela palavra, aí você vai e obedece. Hoje é o dia, não espere para amanhã. Hoje, se você tem alguma coisa que está lhe afastando do Senhor, em desobediência, Senhor, perdoe, quero seguir a tua palavra.
quero seguir a tua palavra, quero obedecer a tua palavra e eu vou fazer isso. Faça isso, né? Esse é o grande desafio para nós hoje. Crer na palavra, saber que ela é verdade e que ela vai se cumprir, quer a gente queira ou não, e a gente seguir a palavra. Por fim, Marcos 16, a responsabilidade é tão grande de crer, que Jesus, quando fala para os discípulos sobre a grande comissão, ele também diz assim: quem crê e for batizado será salvo, e quem, porém, não crê será condenado. Então, a incredulidade leva absolutamente à condenação. É simples assim. A gente precisa crer na palavra do Senhor, obedecer e obedecer. Amém? Senhor, agradecemos pela sua palavra, agradecemos pelo ensino que nela encontramos e rogamos, ó Deus, para o teu povo, que sejamos aqueles que compreendem a tua palavra e obedecem a tua palavra. Que a incredulidade não ganhe espaço na vida dos teus servos. E que pessoas que também estejam longe, distantes do Senhor, possam obedecer a tua palavra e se chegar ao Senhor. Porque fica claro para nós que quem não crê está condenado, não tem salvação em si. Então, rogamos a tua misericórdia para aqueles que não têm salvação, aqueles que estão distantes, que não creram no Senhor, para que creiam e sejam salvos. Que o teu povo se firme, seja perseverante em obediência à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos, a gente tem uma outra música aqui para a gente encerrar. E nós, só lembrando aqui, né, programação normal, quartas e domingos. Esse mês a gente não tem algumas coisas que já foram planejadas para os sábados, porque vai ter outras coisas, mas mês de julho acho que a gente volta ao normal, certo? O diário, né? Para o próximo mês. E tinha no nosso plano, havia inicialmente um culto de missões aqui, que teria sido praticamente ontem, mas não deu certo, e a gente vai reagendar para o mês de agosto. Eu já falei com o pregador lá, e a gente vai reagendar para o mês de agosto. E nesse dia eu espero, né, que a gente está voltando, a gente vai fazer um sábado para também convidar outras igrejas também que possam chegar aqui, a gente fazer uma grande festa aqui, um culto de missões para isso, para estimular e encorajar a igreja.